Vamos lá. O que está em questão? Os planos de Deus ou a nossa condição de entendimento? Começando pelo princípio, vamos falar lá da Gênesis, né, gente? Da criação do planeta, do universo, enfim. É uma coisa que está muito bem na nossa compreensão, mas a gente já pode buscar a tocar essas verdades em certo nível. Não, talvez não com tanta profundidade, mas a gente já tem como compreender que Deus, ele construiu um mundo perfeito, não é? Então vamos imaginar a Terra, o planeta Terra, antes dos seres humanos habitarem. Era ou não era perfeito esse planeta, gente? Quando ele já estava pronto para ser habitado por nós. A natureza em plena harmonia, em plena sintonia, não tinha ninguém desmatando, não tinha ninguém poluindo, não tinha nenhum ser aqui dentro, na carne, dentre os animais ali, vibrando sentimentos ruins, que desarmonizam o próprio planeta, o meio ambiente. Ou seja, não tinha ninguém interferindo ou influenciando nesse meio ambiente. Ele era literalmente um paraíso. Era um paraíso. Em plena harmonia, em pleno funcionamento, tudo funcionando dentro de uma perfeição erigida, planejada e materializada por ninguém menos do que Deus. Então Deus construiu esse mundo perfeito. Mas em seguida, dentro de um propósito de evolução, de despertar consciencial do ser humano também criado por Deus, a gente pode dizer que esse ser humano, ele era puro. Nós éramos puros. Mas não somos mais, de certa forma não estamos mais puros. Fomos criados puros, não fomos criados perfeitos. Dentro do plano de Deus nós fomos criados puros, para que por meio das nossas experiências nós ascendêssemos essa perfeição com consciência. Porque imaginem só, se a gente já tivesse sido criado perfeito, qual o mérito de ser perfeito? Qual o sentido da vida? O sentido de existir se a gente já tinha nascido pronto, vamos dizer assim. Então tem coisas que a gente não consegue compreender, mas vamos começar a compreender as coisas que estão nesse plano da criação. E o que a gente compreende? Se Deus criou um mundo perfeito, veio o ser humano, e dentro desse mundo perfeito, o que ele criou? Um mundo imperfeito. Não é? Essas imperfeições, essas desarmonias, esses desequilíbrios que existem na nossa realidade hoje, quem gerou elas? Foram os ursos? Foram as cobras? Porque a cobra bicha é danada, né? Venenosa. Mas será que foram as cobras animais ou as cobras humanas? Então assim, existiu um mundo perfeito. E aí nós viemos criar o nosso mundo imperfeito dentro desse mundo perfeito. Faz parte da evolução, do nosso despertar. Mas a gente não pode se furtar a algumas verdades, algumas leis que regem essa realidade. A gente tem escolhido muito o mal. Quando a gente não escolhe o mal, a gente escolhe mal as coisas. Entende que é diferente, né? A gente pode escolher o mal, seguir um caminho do mal, como alguns seres das sombras, das trevas têm feito, alguns irmãos nossos, diga-se de passagem. Cedo ou tarde eles vão despertar. E existem pessoas que às vezes fazem o mal e não é de uma forma consciente, que eu considero que somos nós. Algumas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. Tudo nos é permitido, porém nem tudo nos é lícito. Tudo nos é permitido, experienciar tudo. Lei do livre-arbítrio. Por mais relativo que seja o nosso poder de escolha, a gente pode escolher muita coisa. E o que a gente tem escolhido, geralmente, não são boas coisas. Teve uma passagem no Cristo Planetário, eu não sei se vocês têm compreensão disso, da forma como a gente compreende, mas a gente acredita o seguinte: Jesus Cristo, né? O Jesus, o Cristo é um cargo. Dentro da nossa compreensão, Cristo é um cargo. Existe uma hierarquia espiritual e o Cristo é um cargo ocupado por Jesus de Nazaré, vamos dizer assim, porque é o nome mais conhecido da gente. Mas existem vários Cristos, existiram vários Cristos e ainda virão vários Cristos. Nós somos Cristos. A partir do momento que nós somos filhos de Deus, nós somos deuses. Só que nós não despertamos para essa verdade. E antes de alcançar o grau de deuses, nós seremos Cristos. Como Jesus Cristo, que vivia uma moral ilibada, plena e perfeita. Fazia o bem, para o bem, pelo bem. Ele conhecer o bem é o amor. E nós vamos alcançar isso. Então vocês concordam? Tem uma passagem no Evangelho que fala o seguinte, que a gente deveria enxergar o Cristo no outro. Porque se a gente enxergasse o Cristo no outro, ou seja, existe o Cristo no outro. Isso não é uma ilusão, não é uma mentira. O Evangelho não mentiria pra gente. Então ele fala bem claro que a gente tem que buscar enxergar o Cristo no outro. Que fazendo isso, a gente conseguiria estar muito mais feliz e progredindo com muito mais serenidade, paz e prosperidade, inclusive. Então é aquela história. Eu preciso enxergar Cristo no outro. Lembra quando ele fala, aquele que bateu a sua porta, você não atendeu, que era eu? É no sentido de que era um Cristo também que estava ali.
Então a gente precisa ver o Cristo como um carro. E teve um dos Cristos que desceram à Terra milênios de anos atrás, antes desse Jesus Cristo que a gente conhece, e ele falou o seguinte: ele, como o próprio Deus já se materializando, despertando para a essência dele, que já era Deus, que nós somos Deus, ele falou bem assim: vocês estão tentando construir o seu próprio mundo para continuar ignorando o meu. Mas eu pergunto para vocês, qual é o mundo verdadeiro, da verdadeira felicidade? É esse nosso? Sabe que nós temos consciência, nós compreendemos a lógica do universo, nós estamos agindo de acordo com essa lógica para construir esse mundo e querer que esse mundo seja um mundo verdadeiro e não o mundo de Deus, o mundo do Cristo? Título da nossa palestra: o que está em questão? Os planos de Deus ou nossa condição de entendimento? Então, como eu falei, nós temos feito muitas escolhas erradas. Nós temos usado o nosso livre-arbítrio contra o outro e contra nós mesmos. Por quê? Quem está mandando na gente, por assim dizer, é o nosso ego. O ego que nos leva ao egoísmo. O ego que me faz ver separado do outro. O ego que me faz querer tudo só para mim ou mais para mim. O ego que não me deixa ver o Cristo no outro. O ego que não me deixa compreender que enquanto eu agir desse jeito, o universo vai fazer a mesma coisa comigo. A gente fala muito aqui no Ser Luz que o universo é um grande espelho. É um grande espelho. E ele reflete tudo que você emana, ele reflete de volta. A única frase que o universo sabe falar é: o seu desejo é uma ordem. Então, a partir do momento que o Sérgio está brigando, está odiando, está trapaceando, está enganando, está querendo tirar vantagem de tudo e de todos, está fazendo isso, o que o universo fala? Seu desejo é uma ordem, e assim eu agirei com você. Então, se a nossa vida está difícil em algum aspecto, cabe que a gente faça aquela pause e busque essa reflexão. Se minha vida está difícil nessa área, e eu confio e acredito num Deus justo, e nós vamos aprofundar a nossa consciência com relação a essa justiça divina e perfeita, então é porque eu tenho feito alguma coisa errada. Porque se o universo está me gritando de volta isso, é porque o que eu estou emanando primeiro, porque ele é só um espelho, ele só reflete, então eu estou emanando primeiro algum problema nessa área. E eu peço que cada um de vocês faça a reflexão. É minha saúde? É minha saúde financeira? É a minha família? É o meu relacionamento? É meu emprego? Eu não consigo? Toda hora que alguma coisa acontecer, a coisa não acontece? Toda hora que eu estou que o príncipe está para chegar, eu estou vendo o príncipe vindo num cavalo, mas ele cai de cavalo, ou então ele vem e me atropela com o cavalo tudo. Então a gente tem que começar a observar a área da sua vida que o bicho está pegando, literalmente o bicho está pegando mesmo. O universo está gritando para você: não é por aí, não é assim. E essa é a forma que Deus conversa com a gente, por meio das leis dele, da perfeição das leis. Nessa caminhada, você sabe o que é mais interessante, gente? Que dentro dessa lógica, da lógica de Deus, da lógica da vida, da lógica das leis divinas e perfeitas, a gente nunca questiona a nossa lógica. A gente só questiona a lógica de Deus. Nossa, mas isso é injusto acontecer comigo, com a minha vida. Tudo que eu faço é pleno, perfeito. Eu estou questionando a lógica de quem? De Deus, né? Se eu acredito que Deus é perfeitamente justo, ele pode estar se enganando nesse processo aí? Se Deus controla e Deus tem total poder sobre cada folhinha que cai de uma árvore, porque Ele governa tudo e a todos. Todas as leis estão sob o governo de Deus. E esse governo é perfeito. Então o que acontece na minha vida é uma injustiça? Ou Deus permitiu porque tem um porquê? Tem um porquê, né, gente? Ou então a gente vai ter que dar um passo lá para trás e falar o seguinte: eu não acredito em Deus, eu não acredito nas leis, eu não acredito na justiça divina. Eu acho que ninguém aqui pensa assim. O que falta é a gente compreender como essas leis são desencadeadas. Porque elas são inexoráveis e elas são inderrogáveis. Compreender para lidar com essa lei. É mais ou menos, tem uma pista que eu quero atravessar, tem um carro passando. Eu entendo pela lei da física, se eu atropelar e quiser passar junto com esse carro, o que vai acontecer? Eu tenho força contra isso? Então eu tenho que entender a passagem do carro. Não é assim que a gente ensina as nossas crianças? Olhe para os lados, observe a velocidade, dá tempo, não dá, aguarde, paciência. Agora, a gente tem feito isso com as leis de Deus? Muitas leis a gente já tem condição de compreender. O que eu planto, eu colho. O que eu faço aqui, eu pago aonde? Eu pago aqui.
Então a gente tem que começar a botar em prática essas questões aí. E outra coisa, antes de questionar, vou trazer um exemplo aqui. Uma coisa triste de falar, dessa tragédia que aconteceu em Brumadinho. Lá, todo mundo viu, né, gente? Da barreira lá, que, enfim, do ninho, do urubu lá do Flamengo, com os jovens, né? Atletas. E quantas outras catástrofes e tragédias aconteceram. Aí nessa hora o que a gente fala? Nossa, mas que injustiça, não é? Que a gente não fala assim? Vocês entendem que quando a gente fala isso, a gente está questionando a lei de Deus? Porque se aconteceu, tem um porquê. Eu não estou falando que a gente deve comemorar. A gente não está aqui para isso. Para comemorar a desgraça dos outros. Não é. Mas a gente tem que olhar com consciência. Gente, Deus governa tudo. Isso aconteceu. Tem negligência humana nisso? Provavelmente. Eles vão arcar com as consequências dentro dessas leis. Agora, vamos fazer justiça com as próprias mãos? Não vamos, gente. É nessa hora que, ao invés de nos identificar com todo aquele sofrimento, que tem que matar, tem que prender, tinha que ter prisão perpétua, podia ser os filhos dele, podia ser eles que estivessem ali, em vez da gente emanar essa vibração, a gente tem que dar um passinho para trás, respirar fundo do nosso ponto de luz e falar assim, aconteceu, não tem como voltar. Existe uma lei divina regendo isso aí. Essas pessoas, de alguma forma, gente, elas estavam comprometidas por meio dessas leis. Tá entendendo? O que a gente precisa compreender? Que quem não tinha que estar ali, não acordou, não foi para o trabalho, se atrasou, foi buscar um medicamento na farmácia, ou então a lama levou, mas essa pessoa sobreviveu, não aconteceu nada demais. Agora, quem tinha que passar por certas coisas, vai passar. Cabe a gente a questionar essa lógica de Deus? Não. E a facada do homem? Oi? E a facada do homem? A facada do homem também. Aí tem um porquê. É o que a gente fala. Isso que eu vou falar da energia. Quando a gente vibra essas energias, o que a gente fala? Primeira coisa, a gente entra num... Vamos supor, um homem tomar uma facada. Acho que é isso que o senhor está querendo dizer, né? Eu vou falar de mim. Eu estava andando ali na rua, veio um cara do nada, nossa, o Sérgio tão bozinho, menino tão bom. Aí veio um cara assim, né, dá uma facada, nossa, não merecia. Primeira coisa, estamos questionando a justiça de Deus. É isso que a gente precisa compreender. Se aconteceu, Deus permitiu. Gente, se não fosse para acontecer nada, sabe o que ia acontecer? Na hora que esse cara fosse dar uma facada, eu ia sair, a faca ia cair. Não, tá entendendo que não ia acontecer? Aquela história que tem um avião, 200 pessoas lá dentro, não sobrevive. Quando todos morrem, todos estão conectados por uma lei kármica poderosíssima, como eu falei, inderrogável, inexorável, inquestionável, que vai acontecer. Quem tinha de estar naquele avião, vai estar. Vai estar. Quem não tinha, gente, não vai estar. Não vai estar. Então, assim, eu tenho um exemplo da minha própria vida e eu peço licença para vocês para compartilhar. Tem um primo meu que faleceu muito cedo, aos 18 anos, salvo não me engano. Um acidente foi televisionado e tudo mais. Descendo ali pela PTG, um ônibus, e parece que o cara perdeu o freio e não viu que tinha um caminhão parado, e ele estava na frente. O resultado não preciso dizer, né? Graças a Deus ele está muito bem onde ele está. Mas o que acontece? O meu tio e o meu primo sempre pegaram o mesmo ônibus para ir trabalhar. Naquele dia, meu tio não acordou, não pegou o raio do ônibus. Tanto é que no ônibus de trás que meu tio passou, meu tio viu o acidente, mas jamais imaginou que o filho dele estava lá. E foi um choque. Minha prima está ali e não me deixa mentir. Vocês estão entendendo que a espiritualidade, dentro da justiça divina, perfeita, os mensageiros de Deus, que são eles que governam essas leis, que fazem essas leis agir, eles estão cuidando de cada um. Quem tem que passar por aquela experiência, vai passar. E aí uma coisa boa dos nossos maus karmas, porque tem uns bons karmas, mas eu estou falando do mal para a gente trazer a nossa reflexão. A boa questão com relação aos nossos maus karmas é que nós podemos diminuir cada vez mais o peso deles quando a gente começa a fazer escolhas boas. Então a gente ameniza e apazigua. Porque o que Deus quer da gente? Evolução, despertar, ou quer só castigar? Eu pergunto para vocês, você tem um filho, você quer educar o filho. Você falou para o filho não fazer aquela coisa mais errada. Seu filho compreendeu e seu filho não está fazendo mais a coisa errada. Você vai continuar? E por que Deus continuaria? Então a gente tem que usar certas lógicas que já cabem para a gente e não deixam de ser um reflexo dessa lógica superior no nosso nível de entendimento. Então o que eu quero dizer? Uma pessoa que às vezes encarna e tem que perder um braço.
dentro das leis kármicas, dentro do que ela fez lá no passado. Que ela não lembra, mas está registrado no perispírito dela, né? no projeto reencarnacionista dela. Porém, essa pessoa começa a ajudar várias pessoas deficientes. A lição que Deus queria que essa pessoa compreendesse não é castigo, é uma lição que essa pessoa tinha que compreender, e que fazer o mal ao próximo é fazer mal a si mesmo. Então essa pessoa perderia um braço, mas como ele começou a ajudar, ele despertou essa verdade antes, tem lógica, o castigo vindo no mesmo peso, porque pra gente é castigo, né? A gente encara como castigo, a gente questiona. Gente, a lição não vem no mesmo peso, porque o que a gente tinha que entender com aquela experiência, a gente está entendendo pela lei do amor. E aí eu pergunto para vocês, Deus quer que a gente entenda pela lei da dor ou pela lei do amor? Pela lei do amor, porque só o amor cura verdadeiramente. A lei da dor, no máximo, ela nos dá uma paralisada. O que eu quero dizer para vocês? Uma pessoa que tem um problema de saúde, uma deficiência, alguma coisa, não é essa dor, esse sofrimento que vai fazer ela aprender. É essa dor, esse sofrimento que vai fazer ela parar para pensar sobre como ela tem vivido. Porque o ensinamento verdadeiro ele só vem pela prática do amor, pela lei do amor. A lei da dor ela é uma forma de nos refrear, de nos dar uma paralisada no caminho que a gente está indo cada vez mais por precipício. Ela para. Porque se fosse assim, se a lei da dor ensinasse, nós tudo já era tudo iluminado, não era não, gente? E meu filho, a gente vive na dor e no sofrimento. Então a gente tudo já tinha aprendido, mas não é, por isso mesmo, porque a dor ela vem para refrear, para nos fazer parar, para nos pedir um momento de reflexão, para que por meio da lei do amor a gente compreenda as verdades divinas, porque Deus é amor, Deus é a verdade, e a verdade é o amor. Mas esclarecer esse negócio da facada, então assim, quando tem que acontecer, ela vai acontecer porque existe um compromisso meu kármico, e aí aquele negócio, a minha própria energia, meu próprio registro kármico, que gera um magnetismo, vai me levar para perto de pessoas que vibram baixo e vão me fazer passar por aquela experiência. Entendeu? Então isso é no acidente, isso é no assalto, em qualquer coisa. Então assim, não se preocupe, porque o que tiver de ser, será, e você sempre pode mudar para melhor, ou para pior, dependendo das suas decisões no dia a dia. E o que eu digo é o seguinte, existe uma lei que é inexorável. Tem que acontecer, vai acontecer, e você vai ser responsabilizado na medida da sua responsabilidade. Botando a Brumadinho, pessoas tiveram várias experiências doloridas e sofridas ali, não é? Mas cada um no seu nível individual de registro kármico, de aprendizado, entendeu? De, não vou dizer cobranças, que essa palavra a gente não gosta de usar, mas no sentido de necessidade de despertar. Uma coisa boa por trás dessas tragédias, a gente pode fazer a pergunta, mas essas pessoas estão sendo socorridas do lado de lá? Não, né, gente? Sim, né, gente? Elas estão sendo socorridas antes do desastre, gente. Antes do desastre. A espiritualidade ela é tão bem-fazeja, tão amorosa, que ele já sabendo dos planos, do que vai acontecer, quem vai estar ali envolvido naquele plano. Ah, mas Sérgio, por que ele não foi lá e não salvou, não resgatou? Porque ele estaria derrogando as leis de Deus. Ele estaria indo contra as leis de Deus. Ele ia gerar karma para ele mesmo. E cedo ou tarde aquela pessoa ia ter que passar pela experiência. Porque a gente não pode ver a experiência como castigo, mas necessidade de despertar. Agora, quando a gente faz dessa vida a única verdade, a única realidade, a gente se apega a ela como se fosse a única coisa real, aí a gente acha que a morte é uma injustiça. Aí vem uma bala perdida, eu sempre uso esse exemplo. Bala perdida, não existe bala perdida, gente. A bala foi o encontro, dentro dessa lei perfeita, que Deus governa, e essa lei é soberana e ela é perfeita, Deus governou. A pessoa que estava ali, a gente fala, nossa, estava no local errado, na hora errada. Estava não, gente. Não estava, porque existe um governo absoluto e soberano. Ah, mas nessa vida a pessoa era bondosa. Gente, quantas vidas a gente já teve? Quantas vidas a gente já teve? Posso te falar uma coisinha, assim, em Minas Gerais, né? Essas coisas que estão acontecendo lá, né? Aí a gente tem que lembrar do passado, a Inconfidência Mineira. Quantas e quantas pessoas foram enterradas vivas? Então, esses resgates aí, que as pessoas foram enterradas vivas, eles estão resgatando, e outra coisa, um resgate do que elas fizeram naquela época. Exatamente. Né? E outra coisa, Minas Gerais. O que a gente fez desde que Minas se tornou Minas? Explorando de todas as formas aquele dinheiro, mais, dinheiro, mais. Quem vai para lá tem uma conexão.
Gente, quem mora no Brasil tem uma conexão kármica com o Brasil. Quem mora em Brasília tem uma conexão kármica com Brasília. Os meus vizinhos têm uma conexão kármica comigo. Vocês que estão aqui têm uma conexão kármica comigo, graças a Deus. Fico feliz e eu acho que é boa, né? Porque nós estamos aqui buscando a luz. Enfim, mas tá entendendo? Tudo existe uma conexão kármica. A gente é que não entende, porque tá além. Agora, como que eu vou compreender se eu não busco? Então, o que a irmã falou, com muita propriedade, é muito correto. O que nós fizemos com aquela terra, com Minas Gerais, e agora ela está cobrando? E tem uma coisa mais importante do que isso. Esse meu corpício aqui que Deus me deu. Se eu ficar triste todo dia, magoado, remoendo, as minhas estruturas físicas vão aguentar? O que eu vou gerar, gente? Doenças, desarmonias, desequilíbrios, pânico, pavor, depressão, tristeza, solidão. Vou gerar tudo isso. Por quê? A essência de toda a vida é o quê? Energia. Só que a Terra tem um corpo? Tem, né? Tem um corpo. A própria matéria, o meio ambiente, isso é, gente, os rios são as veias do planeta, por assim dizer. Agora, existem veias energéticas? A gente tem algumas veias energéticas, não tem? Que os orientais chamam de meridianos, não é? Nós temos os chakras, que são os nossos pontos de força de luz. A Terra também tem, como um ser vivo. A Terra é um ser vivo e é um ser com consciência. Diferente da nossa forma de ter consciência. Mas existe uma consciência por trás. A Terra tem livre-arbítrio, gente? Não, gente. Isso é um atributo do ser humano. Do ser humano. Mas eu poderia dizer que nós somos parte da alma da Terra? Nós somos, não somos? Nós somos algumas células da Terra? Nós somos. Tudo que a gente vibra, a Terra tem uma estrutura física, uma estrutura energética e uma estrutura espiritual. Quem mantém, quem interfere nessa estrutura, quem alimenta, quem dá sustento e gera tudo isso somos nós, em grande parte. Se eu estou vibrando todas essas minhas más escolhas, fazendo mau uso do meu livre-arbítrio, o que eu estou projetando na estrutura da Terra? Estão entendendo? Se eu projeto coisas ruins na estrutura do meu corpo, eu vou ter... Vamos pegar exemplos assim, eu vou desmaiar, vou ter doença, eu vou ter epilepsia, eu vou ter febre. Vamos falar da febre? Eu poderia dizer que a Terra está em febre. Porque a alma da Terra, os seres que estão dentro da Terra, que têm o poder de livre-arbítrio, que têm um poder esplendoroso de criar, de co-criar junto ao Criador, está criando coisas ruins. E o que a gente está fazendo? Acabando com as estruturas da Terra. Nunca houve tanto terremoto quanto está acontecendo agora, de tsunamis. Tragédias. Gente, tinha tragédia assim. Eu lembro que a minha avó, minha prima, estava gostando da minha prima ali, minha avó falava muito, meus filhos, tenho dó de vocês, eu já estou vendo muita coisa, mas vocês não têm noção do que vocês vão ver. Eu, molecote, minha prima ali, molecote, 12, 15, 16 anos, não tinha nem ideia do que minha avó está falando, né? Tá doida. Minha avó tá doida. Né? E hoje a gente compreende, gente, não era como era antigamente, hoje está cada vez mais. Por que cada vez mais? O que tem movido o ser humano? Ganância? Egoísmo? Julgamento, sentenciamento? Tudo para mim, quero mais, o que eu tenho não me satisfaz, quero mais. Aí vamos voltar para a Brumadinho um pouco. Os dirigentes, o presidente, o diretor, enfim, as pessoas que fizeram os pareceres todos, têm responsabilidade? Tem. Eu que tenho que cobrar? Deus que me livre. Chega de karma, eu quero resolver as minhas questões kármicas, eu não quero criar mais karma. Eu vou deixar essa justiça que está além da minha compreensão, além da minha visão, para Deus e para a justiça da Terra. Quem é o juiz, quem vai cuidar disso? Eu não. Quando eu emito essas energias, e aí é um dos pontos-chave da gente compreender a lógica dessas coisas, por que tantas tragédias? Porque é muito ser humano emitindo muita energia negativa o tempo todo. E essas energias negativas são desequilibrantes, desarmonizantes e desestruturantes das estruturas da Terra, do planeta Terra. E toda pessoa que tiver um karma geralmente um pouco mais grave, vai se identificar com essa energia e vai ser puxado para esses lugares como um imã. Sabe aquela pessoa que morava lá nos States, na Europa, enfim, fala assim, eu tenho que ir para o Brasil, eu tenho que morar naquele lugar, naquele momento? Pá. Gente, é uma força magnética muito grande. Vou dar um exemplo desse magnetismo. Eu adoro um bar. Eu não, gente, estou dando exemplo. Eu adoro ir para um bar, uma cachaçada, passar dos limites mesmo. Porque não tem nada ir para um bar. Né? Desde que o bar não me domine, a bebida não me domine, não tem nada. Confraternizar, tá, tudo é lícito, né? Legítimo da gente fazer. A forma como a gente faz é que são elas. Mas vamos supor que eu não faço da forma correta. Eu vou pro bar,
eu bebo tudo que eu posso mais um pouco, eu agredo as pessoas verbalmente ou até fisicamente, eu chego em casa, eu fico paz na minha família, eu não deixo. Eu sou esse ser humano, tá? Estou ali no bar fazendo tudo isso. Saí do bar. A cachaça já saiu de certa forma do couro aqui, então já evaporou um pouco, ela está na corrente, mas eu já estou aqui um pouco mais são, né? Aí tem um bar aqui e tem uma igreja aqui. Para onde que eu vou? O que é que me chama? Qual é o magnetismo que me atrai? Tem uma energia por trás disso, a energia do que me alimenta. A energia da bebida, aquela energia do bar, aquela... Tá entendendo? A gente se atrai. Isso é com vício, é com tudo. É com tudo. Então o que acontece? Isso gera um magnetismo muito poderoso. Então eu sou automaticamente atraído para essas circunstâncias. Que existe ali um ponto, um registro kármico na nação, na cidade, na família, num trajeto de pessoas que foram reunidas num ônibus, num avião, por uma viagem, aconteceu certa coisa. Existe um magnetismo porque tudo é energia. Tudo é energia. E é essa energia que nos move, através desse magnetismo. Então, automaticamente, de alguma forma, os meus próprios registros vão me levar a tomar determinadas decisões que vão me fazer estar naquele lugar certo, na hora certa. Então não existe essa história que eu estava no lugar errado na hora errada. Isso não existe. Isso é questionar a lógica de Deus. E a gente tem que começar a questionar a nossa lógica. Se eu fui assaltado, se eu tomei uma facada, se eu estava num acidente, e o melhor, se eu estou aqui, é porque Deus me deu uma chance de refletir sobre essas questões e mudar. E mudar. Teve um rapaz que ele sobreviveu à tragédia de Mariana, e aí ele foi pra Brumadinho e acabou falecendo lá. Tá entendendo que a vida, assim, ela vai dar um jeito de nos cobrar o que não é responsabilidade, porque Deus não responsabiliza quem não seja responsável. A responsabilidade só vem para os responsáveis. E aí os donos de Brumadinho, por que não adianta a gente ficar vibrando, julgando, desejando mal para eles nem nada? Porque a gente entra na mesma frequência. E a gente está falando para o universo, esse é o mais importante que eu queria que vocês memorizassem mesmo, levassem para reflexões futuras. Quando eu ajo assim, sentenciando, julgando, desejando mal, podia ser a família dele, parará, eu estou falando para o universo assim, você está vendo como eu quero que você me trate? É assim que eu quero que você me trate.